Deixa eu falar com você como se estivéssemos sentados um ao lado do outro, sem filtros, sem personagens. Se ela realmente tivesse superado você por completo, você acha que ainda existiriam sinais? Essa é a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, porque a resposta incomoda. Vivemos ouvindo que quando uma mulher vai embora, ela vai embora de verdade. Que quando ela diz que não sente mais nada, acabou. Que qualquer tentativa de interpretar sinais é só fraqueza emocional masculina. Mas aqui vai algo que vai contra tudo isso. E prepare-se, porque é controverso. O fim de um relacionamento não significa automaticamente o fim do vínculo emocional. Laços emocionais não funcionam como botões de liga e desliga. Eles se dissolvem lentamente, às vezes de forma confusa, às vezes contraditória. E, em muitos casos, eles continuam existindo mesmo quando a pessoa jura que seguiu em frente. O problema é que a maioria dos homens foi ensinada a interpretar tudo de forma literal. Se ela diz "não quero mais", ele acredita que isso significa ausência total de sentimento. Só que emoções não obedecem discursos racionais. Elas aparecem nos comportamentos, nas reações inesperadas, nas pequenas incoerências, e é exatamente aí que muitos homens se perdem. Eles sentem que algo ainda está ali, mas não sabem explicar. Não sabem se estão sendo ingênuos, esperançosos demais ou simplesmente lendo coisas onde não existem. Este vídeo não é para alimentar ilusões, e isso é importante deixar claro desde agora. O que você vai aprender aqui não é como trazer ela de volta, nem como manipular sentimentos, nem como jogar jogos emocionais. O objetivo é outro: clareza. Clareza para você entender quando ainda existe uma ligação emocional e, principalmente, o que fazer com essa informação. Porque aqui vai outra verdade desconfortável. Perceber que ela ainda está emocionalmente ligada não significa que você deve correr atrás. Na verdade, muitas vezes significa o oposto. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar sinais sutis, muitas vezes ignorados, que indicam que a conexão emocional ainda não foi encerrada dentro dela. Sinais que passam despercebidos pela maioria dos homens porque ninguém ensinou a observá-los com calma, maturidade e lucidez. Se você já sentiu que algo não bate com o discurso dela, fique comigo, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você age e, mais importante ainda, como você se enxerga. 1. Ela ainda reage emocionalmente, mesmo quando diz que não se importa. Aqui está um dos sinais mais ignorados e, ao mesmo tempo, mais reveladores, de que ela ainda está emocionalmente ligada a você. Ela reage, não de forma óbvia, não com declarações, mas com emoção. E isso é importante entender logo de início. Indiferença verdadeira é silenciosa. Emoção, não. Quando uma mulher realmente superou alguém, o comportamento dela se torna previsível, neutro, quase impessoal. Não há tensão no ar, não há mudança de energia, não há necessidade de provar nada. Ela simplesmente segue a vida sem se importar. Mas quando ainda existe um vínculo emocional, o corpo entrega o que as palavras tentam esconder. Você percebe isso em pequenas coisas, no tom de voz que muda, na forma como ela responde rápido demais ou demora demais, na irritação que surge do nada, no desconforto disfarçado de frieza. E aqui vai a parte controversa, que poucos homens aceitam. Emoções negativas ainda são emoções. Ciúme, impaciência, ironia, defensividade, tudo isso exige envolvimento emocional. Uma pessoa emocionalmente desligada não investe energia suficiente nem para sentir raiva. Se ela se incomoda com a sua presença, com suas decisões ou até com o seu silêncio, isso não é indiferença, isso é conflito interno. Outro ponto importante: muitas mulheres dizem "não me importo", enquanto o comportamento delas diz exatamente o contrário. E não é mentira consciente, é confusão emocional. Ela pode acreditar racionalmente que superou, mas o corpo ainda reage porque o vínculo não foi processado por completo. Agora, atenção, isso não significa que ela quer voltar. Isso não significa que ela está pronta para reatar. E, principalmente, isso não significa que você deve usar essas reações como combustível para a esperança. Esse é o erro que destrói muitos homens. Eles veem a reação emocional e pensam: ainda tenho chance.
quando na verdade o sinal real é outro. A história ainda não foi emocionalmente encerrada dentro dela, e isso muda completamente a forma como você deve agir. Porque quanto mais você tenta provocar reações, mais você se coloca em uma posição fraca. Você deixa de ser alguém que observa com clareza e passa a ser alguém que busca validação emocional. Homens emocionalmente maduros não reagem às reações dela, eles observam. Se ela ainda demonstra desconforto ao falar de você, se o clima muda quando seu nome surge, se existe tensão onde deveria existir neutralidade, isso diz mais sobre o estado emocional dela do que qualquer frase ensaiada. Mas aqui vai um alerta essencial. Reagir emocionalmente não é prova de amor, é prova de vínculo não resolvido. E vínculos não resolvidos podem ir para dois caminhos: amadurecer ou se desgastar de vez. A diferença entre esses dois caminhos não depende do que ela sente, depende de como você se posiciona. Se você se mantém calmo, centrado e não tenta extrair respostas emocionais, você se torna alguém que não alimenta o conflito interno dela. E isso, ironicamente, é o que força a verdade a aparecer, seja ela qual for. No fundo, o maior sinal aqui não é sobre ela, é sobre você aprender a não confundir reação com intenção. E quando você entende isso, você para de correr atrás de sinais e começa a enxergar padrões. 2. Ela tenta manter algum tipo de presença na sua vida. Esse sinal costuma confundir muitos homens porque ele parece inofensivo, às vezes até educado. Mas quando você olha com atenção, percebe que existe algo mais profundo acontecendo. Quando uma mulher está realmente emocionalmente desligada, ela não cria pontes desnecessárias. Ela não sente vontade de manter contato, de aparecer ocasionalmente, de lembrar que ainda existe. O silêncio, para ela, é confortável. Já quando ainda existe ligação emocional, a presença continua, mesmo que em doses pequenas. Pode ser uma mensagem casual sem motivo claro. Pode ser uma reação a algo que você postou. Pode ser uma pergunta que não precisava ser feita, ou até uma tentativa de manter amizade, mesmo quando o vínculo romântico terminou. E aqui vai a parte controversa. Na maioria das vezes, isso não é amizade verdadeira. É uma forma de manter o fio emocional conectado. Ela não está, necessariamente, tentando voltar, mas também não está pronta para desaparecer completamente. Existe uma necessidade interna de ainda ocupar algum espaço na sua vida, nem que seja periférico. Agora, atenção a algo que muitos homens ignoram. Presença sem clareza gera confusão. Quando ela aparece e desaparece, quando demonstra interesse em saber da sua vida, mas evita aprofundar qualquer conversa, isso indica ambivalência emocional. Uma parte dela quer distância, outra parte não quer perder completamente o vínculo. E é aí que muitos homens erram. Eles interpretam essa presença como sinal verde. Começam a se explicar demais, a se justificar, a oferecer atenção constante. Acham que se forem bons o suficiente, ela vai se decidir. Mas o que realmente acontece é o oposto. Quanto mais você facilita essa presença indefinida, mais confortável ela fica em manter você em um espaço emocional sem compromisso. Você vira uma fonte de familiaridade, não de atração ou respeito. Outro ponto importante. Quando uma mulher ainda está emocionalmente ligada, ela tende a monitorar, mesmo que de forma discreta. Não para controlar, mas para se situar emocionalmente. Ela quer saber se você mudou, se está bem, se seguiu em frente. Não porque isso vai fazê-la agir, mas porque isso mexe com o que ela ainda sente. Aqui está a verdade que poucos homens aceitam. Manter presença na sua vida pode ser mais sobre ela lidar com as próprias emoções do que sobre você. E isso não é algo que você pode ou deve resolver por ela. O papel de um homem emocionalmente consciente não é cortar contato de forma agressiva, nem se tornar frio por orgulho. É estabelecer limites claros. Se ela quer presença, precisa haver propósito. Se não há clareza, não há espaço. Quando você não se oferece como apoio emocional indefinido, você força duas possibilidades saudáveis. Ou ela processa o desligamento de vez, ou percebe o que ainda sente. E, independentemente do resultado, você sai ganhando, porque deixa de viver em expectativa e passa a viver em controle emocional. Presença constante sem direção não é sinal de conexão saudável, é sinal de algo pendente,
E pendências emocionais só se resolvem quando alguém tem coragem de não alimentar o indefinido. 3. Ela se compara, se fecha ou muda sutilmente o comportamento. Esse sinal é silencioso. Não vem em palavras diretas, nem em atitudes óbvias. Mas, quando você já viveu uma conexão emocional com alguém, percebe quando algo muda, mesmo que ninguém fale nada. Quando ainda existe vínculo emocional, o comportamento dela tende a oscilar. Não de forma dramática, mas de forma sutil e inconsistente. Você sente que, em alguns momentos, ela se fecha sem motivo aparente. Em outros, parece mais presente, mais atenta, mais curiosa. Depois, volta a se distanciar. Não há um padrão lógico claro, apenas variações emocionais. E isso acontece porque, internamente, ela ainda está se comparando. Ela se compara com quem você está se tornando, com a forma como você reage agora, com a versão de você que ela conheceu antes. Mesmo sem falar nada, esse processo interno influencia o comportamento dela. Às vezes, ela se protege ficando mais fria. Outras vezes, se aproxima para sentir novamente a conexão, não para reviver o passado, mas para entender o que ainda existe dentro dela. Aqui está um ponto importante. Quando alguém está emocionalmente desligado, não existe necessidade de comparação. Não existe curiosidade emocional. Não existe desconforto com mudanças. Indiferença não observa. Indiferença não reage ao progresso do outro. Indiferença não se fecha. O fechamento emocional, nesses casos, é um mecanismo de defesa, não contra você, mas contra o que ainda é sentido. E muitos homens erram justamente aqui, porque tentam abrir esse fechamento. Perguntam demais, explicam demais, tentam gerar conversas profundas onde não foram convidadas. Mas o fechamento não é um pedido de insistência, é um sinal de conflito interno. Outro comportamento comum é a mudança de postura em situações específicas. Ela age de um jeito quando está sozinha com você, e de outro quando outras pessoas estão presentes. Ou demonstra conforto em certos assuntos, mas desconforto em outros que antes eram naturais. Tudo isso aponta para uma coisa: o vínculo ainda está sendo avaliado emocionalmente, não avaliado para voltar, necessariamente, mas para ser compreendido e, talvez, encerrado. E aqui vai uma verdade que muitos homens precisam ouvir com calma. Você não acelera esse processo tentando se provar. Quanto mais estável, previsível e centrado você se mantém, menos resistência emocional ela sente. Isso não cria dependência, cria clareza. Porque quando não há pressão, o cérebro para de se defender. E quando a defesa cai, a verdade aparece. Esse sinal não exige ação direta, exige maturidade emocional. Você observa, você respeita o espaço, você não reage à oscilação. E, fazendo isso, você deixa de ser parte da confusão emocional dela. E passa a ser um espelho silencioso do que ainda não foi resolvido. Às vezes, isso leva ao fechamento definitivo. Outras vezes, leva a conversas honestas. Mas em ambos os casos, você sai do lugar mais perigoso para um homem, o da expectativa sem direção. E isso, por si só, já é uma vitória. 4. Onde muitos homens erram ao interpretar esses sinais. Agora vem a parte que pode incomodar um pouco, mas é necessária. Porque, muitas vezes, o problema não está nos sinais que ela emite. Está na forma como os homens interpretam esses sinais. E aqui vai a crítica direta, mas calma. Muitos homens confundem vínculo emocional não resolvido com oportunidade romântica. Eles veem atenção parcial e acham que é convite. Veem emoção confusa e chamam de saudade. Veem ambivalência e interpretam como ela ainda me quer. Mas isso não é maturidade emocional. Isso é carência disfarçada de esperança. Quando um homem está emocionalmente desequilibrado, ele não busca clareza. Ele busca confirmação. E qualquer pequeno sinal vira combustível para expectativas que não foram combinadas com a realidade. Aqui está o erro central. Querer resposta emocional onde só existe processo emocional. Ela ainda sentir algo não significa que ela queira agir sobre isso. Ela ainda estar ligada não significa que ela queira retomar a história. E ignorar essa diferença faz o homem perder respeito, por ela e por si mesmo. Outro erro comum é tentar acordar sentimentos nela.
mudar o comportamento com intenção de provocar ciúme, postar coisas esperando reação, criar conversas profundas fora de contexto. Isso não é liderança emocional, é ansiedade. E mulheres sentem isso com muita clareza. Um homem que reage a cada oscilação emocional dela passa uma mensagem silenciosa. Eu estou disponível demais. Eu estou esperando algo de você. E isso automaticamente desequilibra a dinâmica. Aqui vai um ponto que poucos aceitam. Emoção sem direção não constrói conexão, desgasta. Quando você não se posiciona, quando não estabelece limites claros, você se transforma em um espaço confortável para a confusão dela. E ninguém respeita aquilo que pode acessar sem responsabilidade. Agora, o conselho que muitos precisam ouvir para acordar. Pare de tentar interpretar tudo como algo pessoal. Nem tudo que ela sente tem a ver com você. Às vezes tem a ver com o passado dela, às vezes com medo, às vezes com apego, às vezes com o simples fato de perder algo familiar. Homens maduros não centralizam o ego na emoção alheia. Eles observam, processam e decidem como querem se posicionar, independentemente do que o outro ainda sente. E aqui está a virada de chave. Quando você para de reagir emocionalmente aos sinais dela, você cria algo raro: estabilidade. Estabilidade não impressiona de imediato, mas ela esclarece tudo. Ou ela percebe que ainda existe algo que precisa ser resolvido de forma honesta, ou o vínculo se dissolve de vez. E qualquer uma dessas opções é melhor do que ficar preso no meio do caminho. Então, se você quer acordar, comece por aqui. Pare de procurar garantias emocionais onde não há compromisso. Pare de agir como se a confusão dela fosse uma missão sua e, principalmente, pare de medir seu valor pela intensidade das reações dela. O homem que se respeita não disputa a atenção emocional, ele cria um padrão e deixa que os outros decidam se conseguem acompanhá-lo. Isso não é frieza, é maturidade. E maturidade é o que separa homens que sofrem em silêncio, de homens que conduzem a própria vida com clareza. 5. O que esses sinais realmente significam e o que não significam. Depois de tudo isso, é hora de alinhar expectativas, porque entender os sinais é importante, mas interpretá-los corretamente é o que realmente muda o jogo. Vamos começar pelo que esses sinais significam. Eles indicam que o vínculo emocional não foi totalmente processado, que ainda existe familiaridade, memória emocional e algum nível de apego, que a história dentro dela talvez ainda não tenha recebido um ponto final claro. Isso é comum, é humano e acontece mais vezes do que os homens imaginam. Agora, aqui vem a parte que muitos evitam ouvir. Esses sinais não significam que ela quer voltar, não significam que você deve insistir, não significam que o tempo está trabalhando a seu favor. Na verdade, em muitos casos, significam apenas que ela está em transição emocional, tentando sair de algo que ainda faz sentido em partes, mas não em conjuntos. E esse é um ponto crucial. Pessoas podem sentir algo e, ainda assim, escolher não agir sobre isso. Homens que amadurecem emocionalmente entendem isso. Homens imaturos tentam transformar sentimento em compromisso à força. Outro erro comum é achar que o vínculo emocional é algo que você deve manter vivo. Não é. Você não é responsável por resolver o que ela ainda sente. Você não é terapeuta emocional. Você não é um ponto de apoio permanente para alguém que não escolheu ficar. O que esses sinais realmente pedem de você não é ação externa, é posição interna. Eles pedem que você decida: eu quero ser parte de algo indefinido, ou quero clareza na minha vida, porque ficar disponível demais enquanto espera uma definição que não vem custa caro. Custa tempo, autoestima e direção. Aqui está uma verdade simples e poderosa. Quando um homem se posiciona com calma e respeito próprio, ele força a realidade a se manifestar. Ou ela percebe que precisa se afastar de vez. Ou percebe que precisa ser honesta consigo mesma. Ambos os caminhos libertam você. E aqui está o ponto final desta sessão. O verdadeiro sinal de força não é perceber que ela ainda está emocionalmente ligada. É não precisar disso para seguir em frente com dignidade. Quando você entende isso, os sinais deixam de te controlar. Eles passam a ser apenas informações. E um homem que usa informação para se posicionar, não para se apegar, está sempre um passo à frente. No final das contas, o maior poder não está em decifrar emoções alheias.
está em não perder a própria clareza por causa delas. E é isso que define maturidade emocional de verdade. Agora vem a afirmação que muitos evitam, mas que precisa ser dita com clareza. Ela ainda estar emocionalmente ligada a você não é uma vitória, é um teste. Um teste para saber se você vai confundir sentimento com destino. Um teste para ver se você vai usar essa informação para se fortalecer ou para se perder de novo. Aqui está a verdade mais controversa de todas. Muitos homens não sofrem porque foram deixados. Sofrem porque permanecem emocionalmente disponíveis para alguém que não escolheu ficar. Perceber esses sinais não significa que você ganhou algo. Significa que você foi colocado diante de uma escolha. Ou você continua alimentando algo indefinido, esperando que o tempo resolva por você, ou você assume o controle emocional da própria vida, mesmo que isso exija desapego. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Quando um homem se posiciona com calma, limites e respeito próprio, ele se torna raro, independentemente de quem fica ou vai. Se ela ainda sente algo, isso será revelado com clareza. Senão, o vínculo se dissolve de forma natural. Mas isso só acontece quando você para de negociar sua estabilidade emocional. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo o que você já viveu, o que você percebeu, o que ainda te confunde. Compartilhe sua experiência, porque muitas vezes o que você viveu é exatamente o que outro homem precisa ouvir agora. Eu leio os comentários e entro em contato. Essa troca cria conexão, clareza e crescimento. Não só entre você e eu, mas entre todos que estão passando por algo parecido. No fim das contas, o verdadeiro poder não está em saber se ela ainda está ligada a você. Está em saber que, com ou sem isso, você continua inteiro.